Oi, sabe qual é o título do blog do Neumann, do comentário que eu fiz hoje na Rádio Eldorado? A volta de Torquemada de Moraes. Torquemada de Moraes voltou com a gota serena, como se diz lá em Campina Grande. Voltou com tudo. O relator do decreto infame com o qual o presidente do Supremo, Dias Toffoli, está blindando a si mesmo e aos seus 10 colegas de nova nobreza, foi renovado. E o fim estava previsto para 18 de julho, mas eles estavam em recesso branco, e aí, ainda em junho, o Alexandre de Moraes já mandou para o fim do ano, né? É demais, é uma coisa realmente inacreditável. Mas tem mais. Além de ter renovado, ele mandou interromper uma investigação da Receita Federal, que inclui entre os alvos, né, o próprio Dias Toffoli, a mulher dele, Roberta Rangel, o Gilmar Mendes e a mulher dele, Guiomar Mendes. É um time que estava lá sendo investigado pela Receita, e quando vazou uma notícia de que clientes do escritório de Roberta Rangel, do qual o Toffoli foi sócio até assumir o Supremo, estavam sendo procurados pela Receita para se explicar sobre transações financeiras com ela. E aí o Dias Toffoli resolveu adotar aquilo que eu chamei e que aqui também vai ser chamado de o direito de sonegar em paz, né? Sonega que não tem como a Receita te pegar. A Receita, eu que nunca soneguei, viu? Recebendo um aviso da Receita, manda o contador lá, gasta uma grana e no fim não tem nada para pagar, né? Pois é, os ministros do Supremo não. Podem sonegar à vontade, porque o Alexandre de Moraes, do alto de sua autoridade de Nosferatu, proibiu, ainda afastou os 2 auditores que estavam fazendo a investigação. O homem não é brincadeira, não. Pois é, olha aqui, mas não foi só. O Alexandre de Moraes ficou com inveja do Luiz Fux, que tinha proibido de apagar as mensagens que o Intercept Brasil está divulgando, supostas comunicações entre Moro e Dallagnol. E aí, no rastro dele, para não ficar atrás, para atender a sua clientela, o doutor deu 48 horas para a Polícia Federal levar todas as mensagens para o Supremo e apresentar tudo o que descobriu até agora. Eles precisam saber. Já que vai ter vazamento, que vazem eles, né? Também o direito de vazar também. Ora, se os procuradores vazam, aí o Marco Aurélio diz, procurador investigando o ministro do Supremo. Ah, pois, hein, Marco Aurélio. Marco Aurélio falou um dia desse de nepotismo do Bolsonaro. Ele foi indicado para ser juiz de trabalho pelo pai, Plínio Afonso de Melo. Foi nomeado desembargador do Tribunal Regional do Trabalho pelo João Figueiredo, o último presidente da ditadura, e teve que esperar um ano, porque ele só tinha 34, igualzinho o filho do Bolsonaro. Nepotismo é tudo igual, né? E tinha a idade mínima de 35, aí agora vem, o seguinte, procurador não pode investigar ministro do Supremo. Não pode. Pois bem, o ministro, voltemos aqui ao nosso Alexandre de Moraes, porque ele é o relator das fake news, com o inquérito em que o Toffoli quer blindar os 11 ministros do Supremo. Bom, então ele fundamentou a sua decisão afirmando que notícias veiculadas na imprensa apontam indícios de investigação ilícita contra ministros desta corte. Investigação contra ministros, se é ilícita, ele já definiu. Não investigou ainda, como é que sabe que é ilícita, né? Bom, além do mais, ele não tem, digamos, um currículo muito
desprovido de quaisquer ilícitos. Veja bem, o professor Alexandre de Moraes, que é inclusive benquisto lá na Faculdade de Direito de São Paulo, escreveu uns livros, tem uma amiga minha que estudou com ele, disse que ele era um bom professor, mas ele entrou da vida pública, muito jovem, pelas mãos de Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin é tucano e do tucanato suspeito por causa de investigações sobre o Rodoanel. Ele não chama Rodoanel, é Rodoanel. Então, o Paulo Preto foi colega de palácio do governo Fernando Henrique do Gilmar Mendes e colega do Alexandre de Moraes no governo Alckmin. Mas ele saiu do governo Alckmin para ser o supersecretário do Gilberto Kassab, também suspeito, também investigado por corrupção, por propina. Mas ele é o rei da moral, é um homem cheio de moral, foi secretário, supersecretário. Bom, e voltou ao governo Alckmin, ele era secretário da Justiça e voltou como secretário da Segurança Pública. Quando ele assumiu a Segurança Pública, ele, segundo os jornais da época, ele ainda era sócio de uma banca de advogados que trabalhava para a Copa, né? É uma cooperativa de peroeiros, e ele era um dos advogados dela. Mas secretário de Segurança não podia, porque essa cooperativa de peroeiros, a polícia achava que era um negócio de lavar dinheiro do primeiro comando da capital. Eu não estou dizendo que era. Não estou dizendo, viu, ministro? Não, eu estou dizendo, é a Transcooper. A cooperativa é uma das 5 associações, empresas citadas em investigação que apura suposta formação de quadrilha e lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital. Mas eu estou logo avisando que eu não estou dizendo que era da PCC. Por quê? Porque o juiz de direito Tom Alexandre Brandão, da 2ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, condenou os pais de 2 adolescentes a pagar a indenização de R$ 5.000 ao ministro Alexandre de Moraes. Ô, ministro, que vergonha, pegando indenização de adolescente de R$ 5.000, ainda mais de um fato que aconteceu realmente. Vossa Excelência era advogado da cooperativa de peroeiros, acusada pela polícia, que Vossa Excelência comandava, de ser sócia do PCC. Bom, ele foi relator escolhido por um dedo só, o de Toffoli, do decreto, e nessa condição ele impôs censura à revista Cruzoé, porque a revista Cruzoé publicou uma coisa que estava em todos os jornais, que o Toffoli tinha um codinome, né, de o amigo do meu pai, no propinoduto da Odebrecht. Ele censurou, foi uma vergonha, todo mundo falou mal, aí ele retirou a censura. Retirou a censura, mas não pediu sequer desculpas. E o Toffoli manteve o decreto infame da blindagem do Supremo. Mas agora eu vou pegar os dois, ó. Sabe quem? Somente o Supremo Tribunal e o advogado-geral da União aplaudiram a censura e o decreto, como depois aplaudiram também só os dois, aquele banquetaço com vinhos premiados 5 vezes e medalhões de lagostas. O advogado-geral da União é o senhor André Mendonça, pastor evangélico, presbiteriano, e considerado terrivelmente evangélico pelo Bolsonaro, que já falou 3 vezes que falta um ministro terrivelmente evangélico no Supremo, e o doutor André Mendonça é um ministro terrivelmente evangélico. O Bolsonaro não é evangélico. A dona Michele mas então confirmado que a dona Michele manda, não é verdade? Pois bem, acontece que o nosso querido juiz, que é salvacionista, não, que critica o Darwin, criacionista, que critica o Darwin, foi citado como pretendente a uma vaga que ele já tinha indicado para ela o Sérgio Moro, que muita gente pensava que podia ser também do Bretas. Não, é o doutor André Mendonça. Até porque o ministro Toffoli, num gesto de grande benemerência, blindou o filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, naquele episódio da Alerj, do rachuncho, etc. Mas por falar em Bolsonaro,
O Bolsonaro disse hoje que vai se explicar no Supremo, sim, sobre o que ele disse a respeito da morte do pretenso, se diz que era, suposto militante da esquerda armada, Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, que vem a ser o pai de Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Olha, eu duvido muito que o Bolsonaro tenha alguma informação sobre essa morte. Já foi entregue o atestado de óbito à família, foi entregue pela tal Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos. Pois bem, você quer saber como essa comissão é imparcial, está acima das discussões ideológicas? Ouça, por favor, a descrição da morte do militante. Diz o seguinte: faleceu, olha a exatidão, hein? Provavelmente no dia 23 de fevereiro de 1974, no Rio de Janeiro, pelo menos sabe o lugar, né? Em razão de morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro, no contexto da perseguição sistemática e generalizada à população identificada como opositora política ao regime ditatorial de 1964 a 1985. Como diria Jack o Estripador, vamos por partes. Morte não natural, violenta, tudo bem. Causada pelo Estado, tudo bem. Agora, não havia uma repressão à população oposicionista. Havia uma guerra e o outro lado perdeu. E o outro lado não queria implantar a democracia, e eu lembro sempre a pesquisa do meu amigo Astier. Não há a palavra democracia em nenhum dos documentos da guerrilha naquele tempo. A demitida ontem da presidência da Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos pelo presidente Bolsonaro, a procuradora-geral, a procuradora Eugênia Augusta Gonzaga, afirmou que a comissão sempre foi apartidária e nunca dependeu de oração política do governo. Paulo Pimenta foi afastado agora, junto com ela. Paulo Pimenta, apartidário Paulo Pimenta, né? Está em todas, do PT, do Lula, aquela tentativa do Favreto de soltar o Lula e etc. A moça é ridícula. Além do mais, ela disse que era uma entidade que não podia ser extinta, porque era um órgão do Estado e não do governo. Mentira, tudo mentira. Não é apartidária. Ela foi nomeada por um presidente, está sendo afastada por outro presidente. E só tem um problema. O Bolsonaro está perdendo tempo. Acaba com essa comissão. Extingue essa comissão. Olha, essa comissão tem lá nas mãos da Damares, que ajudou a fazer a mudança na comissão, um processo de mil sanguessugas de cadáveres, né? 1000 proxenetas de mortos e desaparecidos na ditadura, aproveitadores que ficam pegando dinheiro do governo. E esse advogado Luiz Eduardo Grinaldi, do PT, ficou rico pegando 30% dessas indenizações. Acaba com isso de uma vez. Extingue, rasga, joga fora, joga no lixo da história, que é o lugar merecido para esses aproveitadores. Está na hora de acabar com isso. Já passou da hora. Depois que a Comissão da Verdade terminou o trabalho, não tem o que essa Comissão de Mortes e Desaparecidos na ditadura o que fazer. Bom, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.